Hoje vamos ver um pouquinho sobre camada. Se você utilizou já o Photoshop, você deve ter noção da importância que é trabalhar com camada. No CorelDRAW também tem a sua devida importância. Quem sabe trabalhar com camada no CorelDRAW, consegue trabalhar com artes mais elaboradas, com vários objetos com maior facilidade, porque quanto mais objetos nós temos no CorelDRAW, quanto mais objetos diferentes temos que ficar editando, mais complexo é o fato de não interferir no outro objeto sem fazer nenhuma alteração em local não desejado, tá? Então, a primeira coisa que precisamos fazer é ter noção por que nós precisamos trabalhar com camadas, certo? Porque qual vai ser a função da minha camada nessa nova arte? Quantas camadas eu vou precisar? Então, eu tendo mais ou menos a noção disso, já fica fácil de eu começar a desenvolver meu projeto. E lá no menu ferramenta e abrir o gerenciador de objetos. Ao abrir o gerenciador de objetos, ele vai aparecer aqui no canto. E observem só, temos a página e a camada correspondente aqui. Como eu não criei nenhuma camada, eu tenho apenas uma camada aqui, que é a minha camada principal criada. E a partir do momento que eu for criando outras camadas, ela vai aparecendo aqui para mim, certo? A minha página 1, eu tô com uma camada 1 aqui, a camada das linhas guias, certo? Eu tenho aqui a página master, né, que é a página principal. Nessa página principal é uma página virtual, não é como essa página física que eu tenho aqui. É uma página que eu posso criar determinadas coisas aqui também. A minha página aqui, na minha primeira camada, eu vou fazer aqui um objeto. Eu vou fazer meu objeto, vou colocar aqui uma cor nele, fazer o meu segundo objeto, colocar aqui uma outra cor nele. Então, repare que na minha camada 1, eu tenho dois objetos aqui, a elipse e o retângulo. Então, as minhas ferramentas que eu posso trabalhar, que eu tenho aqui do lado, eu tenho, né, a exibição desses objetos. Se eu clicar no olhinho aqui, ele fecha o olhinho, ele deixa de exibir o que contém nessa camada. Uma das principais e uma importante função para se utilizar camadas é objetos que eu queira imprimir ou não. Então, eu tenho uma impressora aqui. Se eu clicar na impressora, vai aparecer aqui o sinal de proibido. Significa que ele não vai imprimir, ele vai imprimir tudo que eu tiver nessa camada, mas, porém, ele vai imprimir tudo que tiver em outras camadas, porém, nessa camada, ele não vai imprimir esses objetos. E o objeto aqui de travar, né, de liberar ou não os meus objetos. Se eu travar esses objetos nessa camada, olha, eu não consigo mais mexer com ele. Ele está travado, eu não consigo mexer. Então, isso é importante quando eu quero mexer apenas com os outros objetos sem interferir no objeto dessa camada. Então, eu vou liberar aqui. E vou aqui embaixo, se eu quero criar uma nova camada, eu venho aqui embaixo, tá aqui, nova camada. Eu clico nele, pronto, ele criou a minha segunda camada. Então, eu vou, repara que ele tá em cor diferente da outra camada, ele tá aqui em vermelhinho, uma cor diferente. Significa que ela é minha camada ativa agora, não essa daqui. Então, a minha camada ativa é essa. Então, tudo que eu fizer vai estar nessa camada número 2, porque ela está ativa. Então, eu vou colocar aqui outros objetos, tá? Eu vou construir aqui outros objetos. Vou colocar uma corzinha aqui. Então, nessa minha segunda camada, eu também tenho dois objetos. Na minha primeira camada, também tenho dois objetos. Repare que eu acabei de desenhar agora. Esses dois objetos, eles ficaram por cima
dos dois primeiros objetos que eu tinha desenhado, porque a minha camada está em cima da camada 1. Se eu clicar aqui na minha camada 2, segurar e arrastar para baixo da minha camada 1 e soltar, pronto. Agora ela está embaixo da camada 1. Eu tenho a camada 1, a camada 2 embaixo. Repare que a estrela passou para baixo, né? E se eu tivesse colocado isso daqui mais para cá também, ó, esses objetos passaram para baixo da minha camada, porque eu levei minha camada para trás. Ou seja, agora a minha primeira camada é a da elipse e do retângulo. A minha segunda camada é da estrela e do polígono, certo? Então eu estou trabalhando com 1, 2, 3, 4 objetos em 2 camadas. Então repare, se eu deixar de exibir a camada 1, ó, cliquei no olhinho, eu só estou exibindo o que eu tenho na camada 2. E vice-versa, se eu clicar aqui, ó, na camada 2, pronto, eu só estou exibindo o que eu tenho na camada 1. Eu vou deixar aqui, eu vou exibir as duas. E na impressora é a mesma coisa. Se eu quiser imprimir agora, sem mexer na impressorinha aqui, ela vai imprimir todos esses objetos. Se eu clicar aqui na impressora da camada 1, ela não vai imprimir nem a elipse nem o retângulo. Ela vai imprimir apenas a estrela e o polígono. Porque eu tô falando que não é para imprimir, certo? O objeto da camada 1. E se eu fizer a mesma coisa na camada 2, clicar na impressorinha, ele vai imprimir apenas o que tiver na camada 1. A camada 2 não será impressa. Se eu selecionar qualquer um dos meus objetos, eu consigo mexer com eles independente da camada que eles estejam. Mas se eu criar um objeto novo, ele vai criar apenas onde estiver ativo aqui. No caso, na camada 2 que está ativa, porque ela está em cor diferente aqui. Ela está em vermelho. E se eu clicar aqui novamente na camada 1, é ela que vai estar ativa agora. Então, ela que vai estar em vermelhinho ali, certo? Então, o que eu criar aqui vai ser criado agora na camada 1. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou criar aqui qualquer outra, uma estrela mais complexa aqui, certo? Prontinho. Ela foi criada onde está ativo, que é a camada 1. Então, se eu clicar no olhinho aqui na camada 1, olha, ela some junto com as outras, porque ela foi criada na camada 1, certo? Agora, se eu quiser mexer em todos os objetos, olha, eu consigo, independente da camada onde eles estejam. Essa é a grande sacada e é uma da importância que eu costumo usar para trabalhar com camada. Vamos supor, eu quero mexer apenas na estrela, eu não posso mover nem 1 milímetro de lugar nenhum outro objeto. Então, para eu não ficar mexendo na estrela, ter o trabalho de mexer com ela e não influenciar nos outros objetos, eu vou fazer o quê? Eu vou travar a camada 1. Travei. Agora, olha o que acontece. Se eu for mexer em algum objeto, eu consigo mexer apenas no objeto da camada 2, porque eu não travei a camada 2, eu travei a camada 1. Então agora eu quero editar, eu quero mexer apenas com a estrela ou com esse outro polígono, sem interferir nesses outros objetos. Olha, eu não consigo, porque tá travado, tá? Então eu consigo mexer aqui, fazer o que eu quiser com esses objetos, sem interferir nos demais, tá? Então eu tenho aqui a segurança de estar trabalhando agora, sem interferir nos demais objetos. Então, essa é a importância que eu tenho para utilizar, certo? A posição das camadas. Então, toda vez que eu quiser criar camadas, eu posso, ter a liberdade de estar criando. Eu estou mexendo aqui, eu vou precisar de mais uma camada. Eu crio mais uma camada. A camada 3 está criada e tudo que eu fizer agora vai constar na camada 3, tá? Porque ela tá aqui ativa em vermelhinho. Se eu quiser ou precisar trabalhar com outras páginas, eu venho, tá vendo onde tá minha página aqui? Eu crio mais uma página, tá? Olha, minha página tá criada. E nessa criação de página,
ela tá normal, né? É uma página simples que eu criei e eu posso estar criando camada nela também, certo? Então, ó, eu vou clicar aqui no botãozinho de mais, ele vai dar propriedades da minha página, ó, e a página principal só tem a camada 1. Se eu precisar criar, né, objetos aqui, criar alguma arte aqui, ó, eu criei na minha camada principal, na minha camada 1, havendo a necessidade, tendo, né, que criar uma próxima camada, eu venho aqui, ó, está ativa a página 2, eu venho aqui, clico em criar camadas, pronto, a minha página 2 agora possui uma segunda camada. E o sistema de trabalho é o mesmo, então tudo que eu fizer nessa página 2, né, agora eu vou estar fazendo na camada 2. Quando eu colocar para imprimir, é a mesma coisa. Se a impressora estiver bloqueada, ela vai imprimir apenas o objeto que não estiver bloqueado. E assim por diante. Então, é assim que eu trabalho com camadas no Corel, certo? Então, eu vou mostrar um exemplo para você agora de um documento específico que eu criei camadas nele, para você ter uma ideia de como a gente pode utilizar.